Olá, pra você que não me conhece, eu sou o professor Gustavo desse seu Kai. Sejam bem-vindos a uma aula vaga, onde nós vamos fazer mais um episódio de Em Volta da Fogueira Podcast. E eu não tenho muito criativo, então vai ser isso aí mesmo. Enfim, vou fazer a chamada aqui dos participantes que estão presentes aqui no podcast de hoje. Vamos lá? Cauã, Saitama Prime, Salve, salve, rapaziada, presente aí. Luan Prod Hunter The Kid, E aí, galerinha do YouTube? Max Gabriel 963 Rei delas. Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? O Gabriel usou a intro clássica dele. E Metal Lúcio 09. Acho que ele não tá presente, professor. Faltou! Faltou. Já meteram uma dessa? Alguém não respondeu, meteram o caô falando: "Ah, faltou, tá com labirintite". Pior que já, mano. E foi comigo ainda. Quase que eu levei falta. E eu tava na sala ainda. É que esse é o problema de ser baixo, né, Luan? É que eu era quieto mesmo. Ele só aceitou levar a Opa, falta, tá desculpa, ligado? cheguei atrasado. Estou aqui, professor. Ih, atrasou, perdeu. Já marquei falta aqui, não adianta nem chorar. Ah, é? Ah, é? Enfim, estamos aqui hoje todos reunidos. Nossa, parece que eu tô começando uma igreja, tá ligado? Começando uma missa. Bom, estamos todos reunidos aqui para gravarmos um episódio de escola, rapaziada. Sim, hoje o tema é escola. Por que esse tema? Não sei, mas vamos de escola mesmo. O cara tá tão sem criatividade que o cara fala, mano, quer saber? Eu tava pensando nos tempos de escola. Quer saber? Escola, por que não? Vai, escola. É, isso mesmo. Basicamente vai ser essa é a lore do tema do Basicamente. podcast. Olha lá, reprovou em português. Nossa. Enfim, rapaziada, eu vou ler umas perguntas aqui e a gente vai responder, tipo um perguntas e respostas, só que com tema. É basicamente isso, então bora lá. Primeira pergunta do dia você era do tipo popular, invisível, bagunceiro ou nerd da escola? Eu era o quieto. Ah, eu era invisível, mano. Eu era quieto, popular de vez em quando, mas De às vez vezes em eu quando você era conhecia mais. todo mundo. Não, verdade. O Gabriel não era. Se a Não. gente se um dia a gente fosse ameaçado lá na escola, era só a gente falar: "Eu conheço o Gabriel, eu conheço o Gabriel". Isso é verdade. Isso é verdade. A maioria da família do Gabriel estuda lá. Estudava, mas eu também era uma pessoa quietinha às vezes. Era até bom Isso é também. verdade. Muitas vezes não é o Gabriel que leva, tipo, a conversa ou o pessoal ou ele vai até o pessoal. O pessoal vai até ele, conversa com ele, Gabriel, ele consegue muitas vezes dialogar bem, sabe. E Sabe, eu sabe. Às vezes, quando eu tento encontrar as palavras, e eu estava tentando encontrar as palavras certas para entrosar no assunto, porque era difícil. E é isso então, aí. Normal, Gabriel. mas o Gabriel era muito popular, mano, tipo, todo mundo conhecia o Gabriel, todo mundo falava quem era o Gabriel, até, tipo, o pessoal que não conhecia o Gabriel gostava do Gabriel. Eu de todas as fases, já fui quieto, já dialoguei com um monte de gente, já, ixi, não de fase específica. Quer dizer, no terceiro eu mais conversava do que ficava quieto, né? Escondia os estojos do Gabigol também, ô fase boa. Aí não, mano. Aí não. O Neto eu lembro das gracinhas que a gente fazia com o Gabigol. Mano, a gente já escondeu até a cadeira dele. Eu era uma pessoa que, tipo, eu era popular pelos motivos errados. Quieto eu não era, eu era muito bagunceiro. Tacava a lancheira pra cima no meio do pátio e acertava a coordenadora do outro lado do negócio. Essa história ninguém conhece, se vocês quiserem contar aí, pode contar. Obviamente, se vocês Cara, quiserem o Método também. pessoal continua. falou uma vez: "Lan não, quer saber? Lan, conta aí, vai". Ok, jogou a responsabilidade pro Luan de contar a história dele, tá ligado. Você estava no meio do pátio, tá ligado? E você era, sei lá, mano, você tinha uma cara de psicopata na época, inclusive. Você só O cara tacava falava sua com a maior lanche mano, tranquilidade. a lancheirinha do Metal, quem lembra? Quem lembra da lancheirinha do Metal, velho? O cara ficava, mano, balançando aquilo toda hora. Aí ele jogou pra cima, tão alto, ele jogou ele jogou tão alto que o negócio foi do outro lado do pátio e acertou a cabeça da coordenadora, mano. Muito bom, Enfim, mano. essa pergunta até que a gente respondeu rápido, na verdade, achei que ia demorar mais essa pergunta. Um salve para os invisíveis, mano. É que você é tão baixo que acaba se tornando invisível naturalmente. Ô louco, nada a ver. É assim que eu é assim ai caraca. É assim que o Luan, ele odeia de eu não tô sabendo falar, na verdade. Eu desliguei meu cérebro por um segundo. Mas, tipo, eu já fiz muitas coisas, tipo, inacreditáveis.
Já dei voadora no moleque. Eu já Essa história. Ai, essa história, mano. O dia não, eu já mano, contei essa história, eu acho que umas 4 vezes no em todos os episódios do podcast, mas eu sempre gosto de contar do dia que a gente estava de boa no pátio, de repente um monte de gente surgiu em volta do banheiro, aí eu fui lá descobrir o que que estava acontecendo. Ah, era 2 minas brigando por causa de um cara. Eu lembro. é, eu não sei se isso vai ter mais na questão do podcast, né, sobre a gente falando sobre tipos de pessoas que a gente mais odeia. Mas, mano, hã, A esse é um professora de deles. português. Nossa, verdade. Inclusive, a próxima pergunta tem a ver com professores, tá? Qual foi o professor que mais te marcou positivamente ou negativamente e por quê? Ó, eu tenho um, eu quero começar. Mas eu não te perguntei nada, Nega Neto. Eu que sou o dono do podcast, eu que decido quem que começa. Não, brincadeira, pode começar. Pô, eu saí do podcast. Mano, tem um ó, negativamente, tinha um professor de ciências, eu acho que era o do segundo fundamental, né, ele começava com P. Qual que era o segundo nome dele? Qual que era o cartão de crédito dele? Você consegue nos falar também? Pode ser. Ele parecia ser gente boa, legal, sabe, no começo. Genialmente, ele parecia um professor até bacana, sabe, de a gente conversar, ele era bastante intelectual. E aí acontece, mano, conforme foi avançando o ano, e principalmente ele demonstrou que, tipo, pô, eu estava engajado na aula, eu me dedicava, sabe. Mas dado um momento, ele começou a ser muito agressivo, sabe, muito, objetivo, e como posso dizer, muito pragmático nas aulas dele. E tipo, dado um momento, o cara perdeu a fé em mim, achava que eu não tinha esperança mesmo, que eu ia repetir, que eu ia ficar de recuperação. Caramba. Eu juro, foi um dos piores professores que eu tive em mão, sabe. Ele colocava tanta expectativa em mim que, tipo, eu basicamente, internamente, eu fiquei meio sobrecarregado, sabe. Ele tem muitas vezes, tipo, me esforçar nas provas deles e tal, mas ou eu ia lá, pedia dúvida, e ele ficava meio, como posso dizer? É, porque ele parece uma coisa muito básica e tipo, como é que esse cara não sabe, tá ligado? Pô, eu juro, eu perdi mano, era esse professor era de ciências. Eu estava numa época onde, mano, eu estava viciado em ciência. Ciência era a minha matéria favorita, cara. Quando chegou esse cara, perdi a vontade de querer gostar de ciência, mano. Eu juro, eu perdi a vontade. Achei ciência chato, entediante por culpa dele. Aí o que acontece na recuperação, onde o cara pensava que eu repeti, eu tirei a nota mais alta e eu passei. Vai tomando. E toma, e toma. E toma, toma. Toma, Jack, toma, Jack, toma no ar-condicionado, E toma. toma, Jack. Eu não entendi essa do Jack, mas tudo bem. Você nunca viu esse filme não? Ô louco. Ô, Matt, se você me permite, antes de você continuar, eu queria contar a história que você falou que ele estava agressivo e tal. Me lembrou de uma história, eu contei em live, mas eu acho que ninguém viu, porque é um VOD meio antigo. Uma vez, eu acho que era na quinta série, professor de ciências, eu acho. Ele teve um dia que os moleques do fundão, eles não paravam de conversar, né. Aí o professor todo educado, obviamente, ele foi lá, estava pedindo para os moleque pararem de conversar, né, pra ele continuar a dar aula e tal. Só que os moleque não calava a merda da boca, né. Daí teve um momento que ele simplesmente se revoltou, né, e aí na hora que ele estava saindo, ele falou: "Tchau pessoal" e tal. Meu, ele pegou a garrafa de água dele, eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida toda. Ele simplesmente pegou a garrafa dele, estava metade cheia e era daquelas de 1 litro, e jogou na direção do moleque. O moleque desviou, bateu a garrafa na parede, mas fez um barulho tão forte, tão alto, velho, que eu pensei: "Caraca, ele jogou com muita força, realmente pra acertar", tá ligado? Mano, ele foi embora sem a água, tá ligado? Eu falei: "Mano, isso não é atitude de professor, tá ligado? O que acabou de acontecer?" Todo mundo ficou em silêncio. Mano, você tem certeza que ele mano, você tem certeza que ele era são? Que ele o quê? Que ele era o quê? São? É tipo como é que ele passou? Mano, o que não me vem na cabeça é, tipo, como é que ele conseguiu passar como professor? Como é que ele chegou lá, mano? Pra ele ter essa mentalidade com os jovens. Eu acho que uma coisa que a gente tem que concordar é que ser professor é difícil, por quê?
o cara vai receber menos, vai ter que lidar com gente que, mano, muitas vezes não liga pra sua existência, sabe. Você só tá lá falando e dane-se, tá ligado. Muita gente, tipo, vai querer, como posso dizer, Invi querer investir na conversa, querer investir na matéria, sabe, seja a mais irrelevante para a vida dele ou a relevante, mas tem às vezes que, tipo, tem um pessoal que realmente, mano, não tem respeito pelo professor. Mexe celular na aula e tal, e muitas vezes é muito cara de pau, mano, fazer isso, sabe. Tem às vezes que, tipo, realmente o professor não tem muita mão para lidar com alunos. E aí, nesse caso, o cara foi agressivo. Tu falou desse negócio de levar celular na aula e ficar mexendo, mano, na quinta série o pessoal já estava levando o celular e eu tipo, pô, e eu levava o escudo do Capitão América como brinquedo, tá ligado? Na cesta de brinquedo que tinha no Kitano, era muito legal. Caraca, E tipo, eu já era ô feliz com louco. aquilo. Aí as meninas mais riquinhas lá, as como que eu posso falar sem ser ofensivo? As patricinha. Isso, as patricinhas, essa palavra que eu estava procurando. Elas já levavam o celular e tal, e elas ficavam exibindo, tipo: "Olha meu Motorola M6", sei lá qual que era o Motorola que elas tinham, sei lá. Mas era um celular de muito rico, tá ligado. E tipo, na escola já era a ordem que não podia levar celular na época, tá ligado. Tipo, era algo muito raro de acontecer. E é uma regra, tipo assim, né, mano, você pode levar celular, mas, tipo, pelo menos não use durante a aula. Mas agora uma pergunta, na minha cabeça, assim, que eu pensei agora, não que seja no roteiro, mas é que, tipo, uma dúvida que eu paro pra pensar. O que será que define ser um bom professor? Tipo, é aquele que não é só aquele que tira dúvida, porque tirar dúvida é algo básico de professor. Mas agora, ser um bom professor seria, tipo, alguém que consegue engajar a galera no assunto, alguém que consegue fazer o pessoal se unir, entender a matéria, alguma coisa assim? O que seria pra vocês um bom professor? Na minha opinião, eu acho que um bom professor seria algo tipo assim, tá ligado? Tipo, sei lá, o professor tem uma matéria que, tipo, é difícil de entender. Daí ele traz um tema, uma forma diferente de ensinar pra poder todo mundo poder entender aquela matéria, tá ligado? Eu acho que isso seria realmente a definição de um bom professor, tá ligado? Um professor positivamente que te responde essa resposta era uma professora de física lá na nossa escola. Mano, aquela professora de física, ela ela era carismática, ela era legal e ela tinha preocupação com o aluno. Acho que, tipo, tem umas questões de um bom professor que é, primeiro, quando o professor, ele sabe explicar. Muitos professores, principalmente quando eles apenas falavam o que tinha lá. Alguns, pelo menos, tipo, tentavam, fazer linguagem corporal mais diferenciado, falar de uma forma mais clara, com palavras mais simples e, principalmente, recepcionar o aluno para ele entender a matéria. Isso que é o legal de um bom professor, sabe, tipo, o bom professor que saiba, meu Deus, que saiba, Saba, que não, saba, que saba. não, que sabe explicar a matéria, sabe, para a pessoa mais leiga possível, pra ela conseguir passar de ano. Eu acho que esse uma questão de um bom professor, é aquele ela que se importa. É que, tipo assim, tem muitas questões de tipo, alguém fala assim: "Ah, meu professor mais legal é porque ele era engraçado". Tá, mas ele sabe ensinar? Essa é a questão, tá ligado? Um bom professor seria aquele que sabe ensinar e sabe, fazer o pessoal entender a matéria, não é só, tipo, eh, sei lá, fazer gírias de jovem, tipo: "Oi, meus tralaleiro tralalá", e aí, tá ligado? Mas ele tem que saber ensinar, tá ligado? Pô, tô lembrando da época que o Gustavo queria ser professor, mano. Mano, eu pior que, Verdade. tipo assim não, a gente ainda agora não respondeu a pergunta, mas rapidinho. Muita gente quando me pergunta assim: "Ah, Gustavo, o que que você queria ter sido quando era criança?" Mano, eu queria muito que alguém entendesse a minha cabeça ou tivesse alguém que pensa como eu. Quando eu era criança, mano, eu nunca eu nunca achava nada sem graça, tudo pra mim era legal. Aí, tipo, toda vez que eu olhava alguma coisa, tipo, sei lá, uma pessoa carregando cimento ou os cara trabalhando no meio da rua, parando os carros e tal, eu falava: "Mano, isso deve ser muito legal", tá ligado? E por isso que eu ao longo dos anos que eu fui crescendo, eu sempre fui prestando mais atenção nas profissões e tal, e dando mais valor a tudo que acontece em minha volta. Como, por exemplo, pensar que, sei lá, mano, teve alguém que teve a ideia de juntar
formigueiro, lama, água, pra poder fazer cimento, pra poder botar pedra junto, pra poder fazer uma estrutura que nós moramos, tá ligado? Embaixo de um negócio pra nos proteger da chuva, tá ligado? Quantos anos demorou pra alguém ter essa ideia? Quantos anos alguém pensou pra desenvolver isso, tá ligado? E com isso, tipo, eu sempre tive vontade de querer viver essas profissões. Eu vi um professor ensinando, eu falava: "Mano, deve ser mó legal ensinar as coisas e tal, tentar fazer as pessoas entenderem cada coisa que acontece em volta da gente", tá ligado? E tipo, passando os anos assim, eu sempre tive vontade de ser tudo. Eu já quis ser professor, já quis ser jardineiro, carpinteiro, já quis ser pintor, tá ligado? Minha mente de criança nunca me fez mudar a minha ideia, tá ligado? Tanto que, tipo, pô, eu não vou dizer que não vou dizer que eu já trabalhei com tudo, mas eu já trabalhei com muitas coisas. E ao longo do tempo, com isso, eu fui aprendendo, ganhando experiência, não experiência nível, sei lá, eu posso fazer esse trabalho sozinho. Não, mas é algo que, tipo, pô, você sabe fazer isso? Sei. Mas você sabe fazer isso profissionalmente? Não. Por quê? Eu só trabalhei isso com uma ou 2 vezes, tá ligado? É, eu acho que um bom professor é aquele professor que é inteligente, que entende daquela matéria, daquele conteúdo que está passando. Um bom professor, ele tem todos os métodos de ensino, todas as práticas de ensino para fazer com que aquele aluno saiba aprender e que o que ele aprende naquela aula, naquele conteúdo possa ser usado talvez no mundo, na vida, no cotidiano, de alguma forma, não sei o quê. Seja por qualquer coisa, aquele professor que tem carismático, tem uma boa linguagem corporal, um bom vocabulário, que nos ensina bastante coisa, que em questão de opiniões, pautas políticas, que seja imparcial, é a sua opinião e não seja exposto em sala de aula, esse tipo de coisa. Um bom professor que conhece seus alunos, trata bem seus alunos, sabe quem são os seus alunos e prepara seus alunos para a vida com conhecimento, com a vontade de aprender com todas as coisas. E um bom professor é aquele que se importa com seus alunos, que se importa onde eles estão errando, como aquele professor pode consertar isso de alguma forma. Ele perceber quem está com dúvida e qual a forma mais fácil dele ajudar essa pessoa que está com dúvida da sua matéria. É aquele professor que tem vontade mesmo ele que esteja muito cansado, que ele ainda tem vontade de ensinar a seus alunos, de ensinar qualquer coisa. E tem um amor de ser professor e ensinar. Mas enfim, Claro. a pergunta mesmo, voltando pra pergunta. O professor que mais me marcou não, o Meto ia responder primeiro. Não, já falei, pode Ah, é ir. Eu não verdade. re Minha vez eu então? não eu não respondi, eu posso falar? Eu queria Não, pode falar, falar, mas pode falar, Gabriel, pode falar. Eu ainda tenho que pensar no meu professor negativamente. Olha, uma professora teve uma professora de artes do Fundamental 2. Eu pensava que ela era formada em artes, mas ela é formada em geometria. E as aulas que ela dava em artes não eram muito boas não. Até no ensino fundamental 2, até o primeiro ano do ensino médio, foram aulas de artes muito chatas, não agregou muita coisa. Eu gosto dessa matéria de artes, né, dá para aprender muita coisa, mas o professor não foi bom. Na verdade foi a professora, né, a professora não foi boa. E agora um professor que eu mais gostei, assim, na verdade eu tenho 2 professoras que eu positivamente que me marcou, mas tem uma que eu gostei muito mais, que foi a professora de física. Muito boa, carismática, gente boa, inteligente, eu gostava muito dela. Do jeito que o Gabriel falou, parecia que ele tinha um crush na professora. Não, eu não tinha um crush na professora, mas ela era muito legal, muito simpática. Mas tem umas professoras aí, hein. O professor que me marcou positivamente foi meu professor de química do ensino médio. Porque, tipo, ele até que era legal e tal, só que tipo assim, os únicos pontos negativos é que ele era meio impaciente.
Mas fora isso, mano, ele gostava de ensinar a gente, ele dava uns exemplos e tal. Uma vez ele pegou 2 frascos de química, fez uma explosão química, foi muito da hora. Ele uma vez, mano, ele viu que a matéria era muito difícil, ele deixou a gente fazer meu Deus, tô falando tudo errado. Ele deixou a gente fazer prova em dupla, tá ligado? Tipo, 2 pessoas fazendo a mesma prova, tá ligado? Aí a dupla levava a nota. Era muito legal. Caramba. E negativamente? Negativamente, mano, eu acho que foi, hã, cara, é que eu não gosto de pensar coisas eu não gosto de não é que eu tô desmerecendo, mas é tipo, parece que eu tô falando mal do professor, tá ligado? Mas não é isso. Desmereça, desmereça. Mano, negativamente, eu acho que foi a minha professora de matemática do 8º ano que Nossa, eu já sei o que você tá falando. No cara, porque, tipo assim, o problema é que ela parecia que não tinha zero vontade de estar viva, não era nem de ensinar, era de estar viva, tá ligado? Naquele momento. Cara, eu acho que ela tinha zero vontade de matemática. Também. Ué, como pessoa ela é legal, mas como professor de matemática não é não. Não, como pessoa ela era asquerosa, mano. Meu Deus. Mano, ela fez uma coisa que eu não vi um outro professor conseguisse feito, que é deixar a maioria da sala em recuperação. Nossa! A Nossa, professora que eu mais gostei, mano, não foi do tá ligado? Foi uma professora que eu tive no primário, quando eu não morava aqui ainda. Tipo, gostava pra caramba dessa professora, mano. Teve um dia, até uns anos depois, que ela parou de me dar aula, a gente foi até no Mac junto, tá ligado? Professora de artes foi a professora que eu menos gostei. Se você estiver vendo isso, inclusive, você tem problema na cabeça. Digo e repito. Ô, e a professora de artes do 8º ano, hein? Quem lembra? Mano, já teve dia, sem brincadeira, que nós tava em semana de prova. Ela, em vez de deixar a gente estudar, ela passou trabalho, irmão. Aí é culpa. Não, na moral, ó, na moral, eu quero que todo professor que faça isso, mano, toma no meio do seu Toda aula ela passava lição de casa e quando a gente tava no EAD, tipo assim, ela perguntava quem fez e, tipo, todo mundo falava que não fez, tá ligado? Nossa. Pior que eu lembrei de 2 histórias, mano. Não é uma história, é um fato, na verdade, que a professora de artes, que o Cauã falou que mais tipo, não é que ela era horrível, mas é que, tipo, pô, ela fumava muito, ela vivia com cheiro de cigarro, aí quando ela queria ver o que a gente estava fazendo, ela se aproximava, assim, via aquele cheiro de cigarro do caramba, eu não gostava, tá ligado? Incomodava. E a outra coisa que ela fazia era pedir pra gente escrever com letra cursiva, eu acho, cursiva de aquelas de tecla mesmo. E a gente não sabia escrever, a gente só sabia escrever letra de mão, tá ligado? E aí, tipo, a gente demorava 15 minutos pra escrever uma frase da matéria dela, tá ligado? Uma história que eu lembrei que o Cauã falou, eu esqueci. Calma, eh, trabalho lembrei. Uma vez, a professora de português, ela passou uma lição de casa pra nós. E ela falou assim: "Gente, vamos fazer essa lição tem que ser feita pra próxima semana, né". Próxima semana não, pra amanhã. Aí beleza, né, aí tudo bem. Só que o problema foi que no mesmo dia eu tive um compromisso e eu não tive eu não tive tempo de poder fazer a lição de casa. Chegou no dia, mano, que ela foi ver se o pessoal fez a lição, ela viu que eu fui o único que não fiz e explanou pra sala inteira, a sala inteira me odiou. Eu falei: "Mas professora, eu estava ocupado ontem, eu não tive tempo, ué". Teve um momento não, ó, rapidinho, aquele não, ó, Não. eu quero que vocês coloquem no meu lugar. Imagina, você Colocar no seu estudou lugar? uma Lá ele. prova com todas as forças, tipo, mano, eu me dediquei pra essa prova. Eu pedi até ajuda pra minha mãe nessa prova de geometria. Quando eu fui fazer essa prova, eu juro, eu estava muito confiante. Aí beleza, eu não passei na prova e Valesse? tal, Beleza, Beleza. eu beleza. não Valesse? Vai estacionar o carro, Beto, fazer baliza? Meu Deus. vai se ferrar. Português tá em Aí dia, hein, dog? acontece, eu estava muito confiante, fiz a prova e ela foi entregar a prova. Mano, ela entregou a primeiramente, no momento onde eu fui ver a prova, ela foi entregar a prova, tipo, aqui ó, seu Ô, Eu louco. fiquei, mano, eu fiquei
triste, mano, triste, triste. E ela, tipo, mano, sem reação, tipo, aqui sua prova, tchau, tchau, pode ir. Isso é má vontade, isso sim. Mano, muita má vontade. Uma outra vez, tipo, eu não tinha ido bem na prova e ela falou na frente de todo mundo: Matthew, você tirou tal nota. Uma coisa que eu acho uma falta de respeito dos professores, no geral, tudo que todo professor faz isso, é explanar o aluno para a sala inteira por qualquer coisa, em relação à prova, ou sei lá, por qualquer coisa, até uma coisa assim, pessoal, sabe? E tudo mais. Eu acho muita falta de respeito, sabe, do professor Não, e com fazer toda razão no esse tipo caso, de coisa. porque pensa, você, tipo, não fez algo proposital, se fosse proposital eu até entenderia, mas, tipo, você pelo menos tentou e tal, aí a professora viu que você não acertou, e viu que um monte de gente acertou, aí te desmerece, tá ligado? Não desmerece, mas, tipo, parece que te joga pra bosta, tá ligado? Tipo, pô, E o mais triste é, tipo, ver que é uma coisa que é recorrente. Não tem muito pra onde ir, sabe? Tipo, são pessoas, aí as pessoas fazem esse erro, não tem nem a intenção de querer mudar ou querer, tipo, pô, se desculpar com o aluno. Aconteceu, mano, teve uma professora que ela era. O Cauã vai saber quem é. Ela era de educação financeira. Péssima, inclusive, professora de educação Meu Deus financeira. do céu, mano, que mano, que professora Mano, horrorosa. teve uma vez Ah, eu que sei de ela quem tava falando, eu tipo, sei de pô, quem você tá ela falando, tava, eu sei ela que tava perguntando sobre o que a gente queria ser, né? Qual era a nossa área. Eu fui falar que eu queria fazer audiovisual, queria fazer cinema, né? Sim. Pô, era meu sonho. Ela falou, pô, é muito difícil, né, no cinema. Vai pensando aí, Neto, do que poderia ser, sabe? Vai pensando aí. Pô, no dia eu fiquei mó triste, mano. Caraca. Não, pô, eu sei que é difícil você querer investir no audiovisual. Eu tenho minhas dúvidas, mas tipo, pô, imagina o professor quer saber sobre a sua vida e fala: "Tá bom, vai pensando direito". pô, isso é meio humilhante, mano, na moral. Eu acho que a coisa mais humilhante na escola é quando você é o número 24 na chamada. Se E alguém já foi o número 24 na chamada? Eu nunca fui porque eu sempre era entre os 10 e 20. Nunca fui o 24 pra Ah, cima. eu tinha orgulho de ser o 24 porque tipo, pô, Vixe! é um 24. Vixe! Que isso, hein? Vixe! Como assim? Não Revelações! entendi. É porque eu não quero explicar. Quem sabe, sabe. Ah, tá, entendi, agora peguei, Ai, peguei. ai, cê sabe. Você sabe, Lua, você só tá se fazendo de bobo. Enfim, eu acho que todo mundo já respondeu essa pergunta, porque a gente tá nessa pergunta acho que já faz uma meia hora, sinceramente. Luana respondeu. É verdade, Luan, você não respondeu. Responde aí, Luan. Acho que vocês vão saber quem é, porque é uma lenda. Não vou falar o nome, mas era o de filosofia. Nossa, Ah, Nossa, Eu não melhor lembro de era professor, filosofia. muito bom. professor, mano. Eu melhor estava na época da professor. escola. Cara, eu nunca vi um cara tão legal quanto ele na escola, mano. Pior que eu também não, viu? Você podia conversar qualquer coisa com ele que ele ia te conversar tranquilamente com você. Como faz pra conquistar as góticas? Capaz dele responder ainda isso. E ele tem uma voz calma, tranquila. Você conversa nele numa boa, assim, a voz dele é calma. Fala aí, Muito pessoal, bom. beleza? Bom, pessoal, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês diferenciado. Gostaram da minha imitação do Golart? E a professora que eu mais odiei na minha vida? É que vocês já falaram a R na de artes, mas Não precisa ser uma original, não, Luan. Pode ser qualquer uma que, sei lá, você não gostou e tal. Ou você pode falar que é a mesma que a gente falou. Ou pode falar uma outra que você não gostou pela atitude, sei Ou pode lá. inventar uma. é... Ah, vou ficar de matemática mesmo. Ixi! Vou ficar de ideia, foi boa. Enfim, próxima pergunta, pelo amor de Deus. A gente já respondeu, então vamos pular para a próxima pergunta. Já colou na prova? Como foi? Eu colei uma prova uma vez e foi sem querer. Incrivelmente. Eu vou contar essa história. Sem Mas. querer. Não, Aham. mas eu Ó, conto. só uma questão, tá? Não pode valer, pandemia, tá? Porque aí todo mundo já colou, isso é um É, isso. óbvio. É. Inclusive, eu descobri que o Cauã, ele paga o Brainly, mano. E eu esqueci da existência do Salve Brainly. dúvida de DSS. Eu já colei no Fundamental 1, tá ligado? Eu já colei, hein? Quando ele fala com todo orgulho, tá ligado? Tipo, eu colei já.
Não, acontece, mano, acontece, né? O que que eu já colei? Eu sou um menino que cola quando eu não estudo. Eu sou um Uau! menino que cola. Uau! Eu já colei uma vez, ó, teve uma vez numa prova de espanhol, eu não sabia algumas coisas. Aí o cara que estava no meu lado, ele falou: "Quer colar?" Eu falei aí eu mexi a cabeça no sim, aí quando a professora estava conversando com alguém ou estava olhando pra baixo, o cara passava a prova pra mim, e eu colava. Brabo. Parceiro esse cara, tá? Ah, mano. E teve outras vezes, né, que eu, tipo, eu olhei de lado pra prova e vi alguém assinalando uma alternativa, eu falei: Ah, de "Tá ladinho bom, só vai. vamos". Ah, mas isso é padrão, na verdade. Eu acho que isso aí não deve nem ser considerado realmente uma cola de verdade. Enfim, Gabi, você quer contar com o dia que você colou? Como é que é? Eu tô interessado, porque o Gabriel falou de um jeito tão É, eu então, já parece que eles colhei, né, tipo, pô, tão É, criminoso, tão mano, tão criminoso que eu quero saber o que que ele fez. não, eu não, não, não. eu escrevi na perna de uma Ó, pessoa morta. e quando eu fazia a Que prova no horror. laboratório, isso foi no ensino médio, aí de vez em quando eu pegava umas colinhas de umas coisas que eu não lembro, Mano, baixo. bem disfarçado, sabe? Só pra dar umas Gabriel olhadinhas. acho que tá colando agora. Aí eu fazia uma escola. Mas era só tipo as provas do Walter, eu pegava algumas questões que ele sempre passava, ele costumava passar as alternativas tiradas do livro, eu anotava a alternativa, e às vezes quando eu não lembrava, eu pegava uma escolinha, tá ligado? E assinalava a alternativa. O Gabriel fala de um jeito que ele estava traficando, tá ligado? É, então. Parecia que ele ia falar mais esquema, tipo, pô, às 3 horas da manhã eu fui lá e escrevi na minha perna. Quase sendo um crime, tá ligado? Como se colasse na prova fosse um crime. Mas eu nunca fui pego não, viu? Eu escapei, viu? Fala com orgulho ainda, né? Eu escapei. No médio eu mais passei cola do que colei, né, mas Nice. Nossa, mano, teve uma vez. O Calma vai se lembrar. Acho que era na prova de matemática. Tava todo mundo colando e eu tava perguntando. Aí teve um momento que a professora que tava vendo a prova também tava passando a resposta. Acho que era a última prova de matemática do terceiro ensino médio. Aí teve uma vez que eu e Calma conversando assim sobre a prova, a gente tava colando junto. Nice. Esse é um bom professor, no caso. Sabe, uma coisa que eu não gosto é quando os alunos eles se reúnem pra ver a nota da prova e o professor corrigindo. Cara, dá uma aflição, porque, tipo, do nada quem vai pode pode ir até você e falar: "Essa é a nota que você tirou?". Mano, É, eu então. eu prefiro ter a minha nota em sigilo, tipo, faz a minha prova, me entrega a minha nota e ponto. Tem uns O momentos último que os caras, tipo, vão em cima mesmo pra saber a nota. então, era parece bizarro, mano. tipo Não um tinha tráfico de nota, tá ligado? Quem tirou a E maior o nota vai ser o problema é que sempre tem um babaca que vai explanar sua nota pra sala inteira. Caraca, irmão, você tirou 0. Aí todo mundo vai começar a zoar ou rir na sua cara. Era muito chato quando todo mundo ia em cima e o professor explanava a nota de todo mundo de um jeito só pra tirar sarro dos outros. Pô, eu fiquei triste que uma vez eu fui o único que tirei nota ruim. Eu nunca tirei 10, mano. Isso é triste. Uma vez eu tirei 9,9 na prova de português. Português não, de inglês, mano. Eu fiquei muito triste. Tipo, pô, mais um tiquinho eu tirava 10, tá ligado? Meu primeiro 10. Eu nunca tirei um 10 na minha vida, mano. Isso é um pouco triste falando agora em voz alta. Mas, vida que segue. Bom, vou contar a minha história agora de quando eu colei na prova sem querer. O que acontece? Uma vez a professora de português, ela passou um texto pra nós. Daí eu levei isso só como uma atividade, né, tranquilo. Daí, beleza, foi se passando uns dias, né, ela falou: "Vocês vão ter que ler em casa e tal". Só que eu não sei se eu não sei, eu acho que eu não prestei atenção que ela tinha falado que era uma prova. Daí passou uns dias, chegou o dia que estava todo mundo lendo aquele texto, eu peguei o texto, comecei a ler, pi pó daí chegou a professora: pessoal, senta em vocês vão sentar em" um jeito que ela decorou lá pra gente poder fazer a prova e tal. Vocês vão sentar, É isso. vocês vão sentar. Boa. Então, ó, então alunos, acabou a palhaçada, vocês vão sentar. Enfim,
Continuando, ela tava lá, ela organizou a sala e tal, ela entregou o papel da prova, só que não estava escrito em lugar nenhum que era a prova, né. Daí todo mundo guardou o texto embaixo da mesa, e eu fui lá e fiz a mesma coisa, né. Daí foi passando um tempinho e tal, eu não sabia qual que era a resposta e tal, fui lá, eu olhei embaixo da mesa, assim, e fui fazer, né, eu fui fazer como se fosse uma atividade normal, não sabia que era uma prova. Até que ela depois que todo mundo terminou a prova, eh antes dela sair da sala, que a gente estava todo mundo de volta na sala, ela falou assim: "Então pessoal, eu vou trazer a nota da prova semana que vem". Aí eu: "Quê? Prova? A gente fez prova?". Aí eu me liguei, mano, que aquilo era a prova e eu não sabia, mano, eu fiquei colando, tá ligado? Foi muito sem querer. Mas eu nunca colei depois disso. Nunca mais colei. O cara foi fazer uma prova colando, sem saber que ele estava colando, fazendo uma prova, mano. Então mano, eu achei Meu que era só uma atividade. Deus! Eu achei que era só uma atividade normal, tá ligado? Eu falei: "Ah, não tem problema eu colar aqui", tá ligado? Eu achei que era só uma atividade normal. Avaliação, Não, mas não atividade estava escrito, não estava avaliativa. escrito, só ta não, o pior é que não estava escrito, só estava escrito lá, nome, data e só estava as perguntas, não estava tipo, avaliação, atividade avaliativa, nada, só estava escrito pra você colocar o seu nome, a data de hoje e começou as perguntas, tá ligado? Não tinha algo que dizia que era prova, eu só me liguei depois que ela falou da prova que eu me liguei que era uma prova. Não tinha ideia que não era. Eu não fiquei Meu Deus. não que eu tenha ficado triste, mas eu fiquei, tipo, meio chateado, tipo, pô, eu colei numa prova e eu não vi, tá ligado? Eu me senti um pouco mal. Era uma prova esse tempo todo, ele não sabia. Era uma prova. Então, basicamente isso. Alguém mais não, acho que todo mundo já respondeu essa pergunta, né. Todo mundo Eu já falou. Tá, próxima pergunta. falei. Escola deveria existir uma matéria obrigatória. Eu não respondi. Ah, tá. Nossa, não quero mais Realmente, o Luan é invisível. Cara, é inacreditável. O Gustavo ignorou o Luan. É tipo, pô, todo mundo Não, falou, é que na aí o minha Luan vai cabeça falar. o Lua já tinha respondido. Eu fui na do Gabriel, porque o Gabriel falou: "Ah, o Lua já respondeu", eu achei que o Lua realmente já tinha respondido. Fala, Lua, pode falar. Não quero mais falar também. Ah, vá merda. Fala logo. Ah, eu já colei. Ponto. Nossa. Esse A escola deveria existir uma matéria obrigatória sobre educação emocional? Eu não sei porque eu botei essa pergunta, na verdade, mas acho que até que é interessante a gente debater. Deveria ser obrigatório um negócio desse. Será? Será que realmente é necessário parar de estudar geografia para poder estudar os sentimentos Não é das questão de pessoas? parar, é adicionar. Ah, Ah, se eu acho que é mais eu acho que às vezes até é mais interessante, mas sim ou não? Não sei. Cara, eu acho que depende. Tipo assim, se existisse realmente uma matéria obrigatória para se entender emoções, eu acho que não seria algo tão extremo quanto a gente pode parar pra pensar. Por quê? Tá, as pessoas podem aprender sobre coisa emocional e tal, mas, tipo, se você for comparar, as pessoas precisam saber realmente, tipo, como a pessoa se sente do que, sei lá, ter uma prova sobre como tal pessoa tá se sentindo, tá ligado? Não sei se eu acho que não deveria ser eu acho que deveria ser recitado, mas não algo levado tão a sério, tá ligado? Tipo artes. Na verdade, eu acho que tem que ser levado a sério, porque a gente tinha aulas do ensino médio sobre projeto de vida. E era importante, sabe? Tinha atividades desse tipo de Pô, coisa. a professora de projeto de vida era muito maneiro, mano. Que Sim, pena então. que ela passou pano pra um pessoal que me excluiu numa foto e publicou em rede social. Ah, Eu não tô nem Eu zoando. lembro. eu me lembro dessa conversa que você tinha com ela e ela estava apoiando, estava do lado desse pessoal e não entendeu o seu lado. Que Você triste, tinha mano. Hum. con O Neto é muito triste, mano. Ainda bem que ele tem uma namorada. Uns com tantos e outros com tão pouco, né, Luan? mas tipo Ô assim, eu louco. acho muito importante esse tipo de aula, porque vai falar do trabalho, projeto de vida, autocuidado, autoconhecimento, vai você vai aprender muito de seu próprio desenvolvimento, dá para tirar muitas coisas de letra, autocontrole, habilidades e outras coisas
importantes, sabe? Pilares, autoconsciência e outras qualidades. Assim, sei lá. É que na verdade o meu maior medo não é medo, mas o meu pensamento é, se a gente já tem muita matéria para o pessoal estudar, geografia, ciências, caraca, tudo. Agora, se a gente adicionar mais uma, será que não vai sobrecarregar as pessoas? Tipo, não vai ficar muito sobrecarregado o tanto de matéria? Tipo, pô, amanhã eu vou ter aula de geografia, eu vou ter aula, não, vou ter uma prova de geografia amanhã. Só que aí depois de amanhã eu vou ter outra prova de educação emocional, tá ligado? Esse é o meu medo, tá ligado? Não, eu acho que tipo, não, eu acho que esse tipo de matéria não precisaria de uma prova, mas por atividades, dinâmicas, esse tipo de coisa. Prova não seria necessário, seria mais uma coisa, uma dinâmica fora da rotina, fora da zona de conforto, uma coisa ao ar livre, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que daria certo do que simplesmente ficar sentado por sei lá quantas horas e escrevendo num papel de 4, 5 folhas, sabe? Escrevendo um papo de 4. Então tá bom, então o Cauã vai sair da gravação, já agradeço de antemão, Cauã, a sua participação aqui no nosso podcast. E boa Fechou? noite aí, Cauã, boa noite aí. Obrigado Valeu. pela sua participação. Obrigado. É Tchau, tchau, nóis. Cauã. E tipo assim, não, esse tipo de matéria não precisa de prova simplesmente, sabe? É só fazer uma coisa, tipo um debate, ou fazer uma coisa mais dinâmica, uma coisa, talvez de uma forma trabalhar em grupo, sei lá, só pra pessoa não se sentir invisível, da pessoa se sentir visível, entende? Então, acho que é importante sim, mas não é como matérias exatas de humanas. Uma coisa mais diferente, mas que de uma forma consiga ter sua importância, seu espaço de fala. E a gente também até pode melhorar o nosso estilo de pensamento e descobrir mais nosso lado espiritual, sabe? Eu acho que as ciências humanas, ela é um campo muito mais abrangente para ter mais pessoas envolvidas para uma discussão mais aberta do que ciências exatas, sabe? Essa pergunta até que foi mais fácil de responder. Mas o Luan não falou. Não, eu falei que eu acho importante, pô. Não acho que tem que ser, nossa, uma matéria recorrente. Mas qual que foi a prova que você colou? Voltando na pergunta. Eu acho que foi de matemática. E eu sentei atrás da menina inteligente da sala, foi só sucesso. Ah, e arranjar namorada ninguém quer, né? Cadê a próxima pergunta? Você aprendeu algo fora da escola que deveriam ter acha que deveria ter te ensinado lá? Pra E? quê? Hã? Assim, ó, mano, eu vou dar um exemplo. Você saiu da escola, daí você aprendeu a sonegar imposto. Você acha que a escola deveria ter te ensinado isso enquanto você estava lá? Cara, o que a escola não te ensina, a vida te ensina, é isso que eu te falo. Pô, por que não sonegar impostos? Não, não Mano, esse exemplo. a verdade é que é, não, tipo assim, educação financeira, Gabriel vai concordar. a Isso, gente Gabriel, vamos teve, sonegar a impostos gente juntos. teve itinerário no último ano do ensino médio da educação financeira, foi horrível, não foi bom e tudo mais. Cadê o Cauã nessas horas? Aí a pergunta é, essa matéria você usou pra vida? Você usou pra vida depois da escola? Não, Te a pergunta não é ensinaram? essa, Gabriel. A pergunta não é essa, calma, a gente tá trocando as bolas. A pergunta é: você aprendeu alguma coisa fora da escola que acha que deveria ter ensinado na escola enquanto você estava lá? Foi isso que eu falei. Ah, tá. Em outras palavras, mas tudo bem. Olha, eu vou ser bem sincero, assim, tipo, falando da educação financeira, eu não aprendi muita coisa não, não aprendi nada, nem eu sei. E porque não me ensinaram na escola, não me ensinaram do jeito certo. Não teve uma aula boa, assim, nem no itinerário formativo para isso. A gente teve a feira do empreendedorismo no segundo ano do ensino médio. E a experiência não foi tão boa assim, sendo bem sincero. A gente vendeu, só que o tanto de produto, de item que sobrou, a gente tava vendendo um tipo de um doce que, tipo, adolescente,
Pré-adolescente, criança, não come. Só se for de rico, porque é um doce de gente rica, sabe? Bem casado. Só que, pô, a gente. Eu acho que a gente devia ter vendido uma coisa melhor que todo mundo gosta, que todo mundo conhece. Brigadeiro, pão de mel, sei lá. E num preço bom, porque os preços estavam meio caro. E a experiência também não foi muito boa, o Metro sabe disso. É que assim, Gabriel, é que também você tem que parar pra pensar, tipo assim, tá, existe muita coisa cara hoje em dia, mas existe algo por trás que faz essa coisa ser cara. Não, eu sei, tudo bem. Mas eu tô falando da feira que os preços não foram justos, nem as promoções também. A gente tentou fazer uma coisa boa e não foi. Fala aí, Metro, que você também tava lá naquele dia. Nossa, não foi. Eu não sei se uma das perguntas do Gustavo seria, tipo, qual que foram as piores pessoas que você conheceu, né? Tipo, e tanto eu e o Gabriel a gente concorda que, tipo, o pessoal que tava com a gente, tirando uma, mas o pessoal que tava com a gente na feira do empreendedorismo, mano, é uma das piores. Primeiro porque não gostavam de mim, nunca me deram uma chance pra me conhecer. Tá bom. E outra, tipo, deixaram o Gabriel na mão. Tipo, a gente tava em grupo, né? Eu tava com eles e tal, mas eu tinha um outro trabalho pra fazer também. Eu tinha dois trabalhos, por conta que eu tinha umas bagulho e tal. Então, meu trabalho era cobrir o evento, gravar um monte de coisa, e eu tava com o Gabriel também no grupo deles, fazendo toda a questão do trabalho que eles estavam fazendo, né? Da empresa deles. Um cara, ele saiu por conta de umas complicações familiares. Super entendo, acho que todo mundo concorda que é compreensível. As outras três, mano, apenas falaram: então, Gabriel, te vira aí que eu tô indo embora. E me deixaram na mão pra fazer um trabalho de um metro e a gente não vendeu quase nada e sobrou tanta coisa que tive que jogar fora, mano. Foi um prejuízo do cara. Não, não, rapidinho. Imagina se eu não tivesse no grupo do Gabriel. Mano, o Gabriel estaria ferrado. E o grupo que eu tava com eles, mano, a gente, ó, eles já não eram flor que se cheire por conta que eles faziam em última hora. Então, tipo assim, agora voltando sobre a pergunta que o Gustavo fez, eu acho que sobre a educação financeira, eu não usei na vida depois da escola. Devia ter ensinado, não ensinavam muito bem na escola, né? Nem no último ano, que é o mais importante. Não, não ensinaram mesmo. Não ensinaram mesmo por um simples motivo. A professora, primeiro, ela não sabia explicar a matéria dela, ela fazia um monte de promessa, mas nunca desenvolvia, tipo, seguia adiante. Por exemplo, ela falava que a gente ia fazer uma grande feira de empreendedorismo e que seria uma, uma coisa que a gente conseguiria evoluir, sabe? Não foi, só teve um cara que, tipo, começou a rodar o estacionamento inteiro na escola vendendo ovo de Páscoa, sabe, na época. Nossa, teve uma atividade que ela mandou pra gente fazer. Mano, era uma atividade que era tipo um artigo de uma empresa em mesmo, sobre ah, a gente criar uma empresa fake e colocar os nossos dados nesse artigo. Cara, a gente teve que. Foi uma aula dela. Ela não explicou como a gente fazia. Apenas falou pra gente fazer. Muito texto. Não deu base. Exatamente. Muito texto. Muito texto. Muito texto. E, pô. E teve um momento que ela estava mostrando um filme de empreendedorismo pra gente. Ela teve que pausar por conta que a aula não cobria tudo. Beleza, super compreensível. Só que na aula seguinte, ela não continuou o filme. Descubra o resto. É, exatamente isso. E sabe o que é interessante? Não. Isso tudo no começo do ano, porque conforme foi avançando, o Gabriel pode confirmar, não teve nada de empreendedorismo. Não teve. Não teve. Nada.
Ela falou que a gente ia aprender a fazer vendas ou não sei o quê, como fazer dinheiro, método certo, adequado como vender, fazer dinheiro, não sei o quê, publicidade, não aprendemos nada. Cara, sinceramente, tipo assim, Eu depois acho que que é eu o saí da seguinte, escola depois que eu saí da escola, eu não aprendi quase nada, na verdade, então não tenho o que eu responder, na você sair da verdade. escola, como assim? No contexto que a gente tá não, espera aí. No contexto que você tá falando para o público, parece que você não terminou o colégio. Como assim você saiu da escola? Não, eu não estou mais estudando e depois que eu parei de estudar numa escola, faculdade não fiz faculdade ainda. Depois que eu parei de estudar no ensino médio, assim, eu não depois de ter matérias escolares, nunca aprendi nada que pensei: "Pô, eles deveriam ter ensinado isso na escola", tá ligado? Porque, tipo, se você for parar pra pensar, eles só preparam a gente para o básico, tá ligado? Mano, tem muita coisa que, tipo, na educação financeira, eles não abordam. Sobre como a gente declara imposto de renda, como a gente paga imposto, sabe? Como pagar uma conta, investir numa casa, sabe? Eles nunca fazem isso. É só. Nem quando teve essa feira de empreendedorismo que o Gabriel falou, sobre os caras que deixaram na mão, o professor foi a fundo. Ele só foi mais a fundo na questão de como você criar uma empresa informal. Nada mais, nada menos, sabe? Tipo, pelo menos foi algo mais legal e tal, mas, tipo, ele nunca ia muito a fundo. Ele fala de alguns métodos, algumas curiosidades, só que não ia. Muitas vezes ele pegava aula de educação financeira para passar matemática. Pior que é verdade. Faltou muito mais na prática, assim. Falou mais teoria, matemática financeira, porque isso é importante até na área de educação financeira, mas nunca foi a fundo. Então, faltou muita coisa. Todas as matérias são exatas de humanas, são importantes. Você consegue aprender muitas coisas legais, curiosidades, até. Você pode usar até na sua vida, no cotidiano. Não precisa ser na área de trabalho, mas faltou muita prática. Uma coisa mais diferente, sabe? Sei lá, eu acho que tornaram menos interessantes as matérias, ou professor, sei lá, era sempre que quase as mesmas coisas, não uma coisa diferente. É, mas é que eles só preparam o nosso conhecimento, tá ligado? Tipo, em coisas em gerais. Eles não preparam a gente pra coisas específicas. Tipo, sei lá, como que você vai numa entrevista de emprego? Como é que você faz tal coisa, tá ligado? Tem que ser uma coisa muito específica, tá Ah, ligado? não, isso de Não boa. Isso aí é mais para projeto de vida, tá ligado? Tipo, projeto de vida. Como é que como você vai fazer seu currículo, entrevista. Não, tudo bem. Mas educação financeira é importante a gente saber como a gente, por exemplo, paga uma conta, quais são as complexidades, quais são os pontos que a gente tem que ver antes de a gente assinar um acordo com uma empresa de luz, de água, de gás, tá ligado? É algo importante a gente saber, sabe? Aí, projeto de vida. Pô, vai ser muito mais sobre o seu estado mental, seu estado físico, seus projetos, seus, suas ideias do que você quer levar para sua vida adiante. Aí a educação financeira tem que fazer, a gente fazer isso, aprender a fazer isso na prática. Só que na nossa escola não foi bem praticado. Em nenhum momento. A educação na nossa escola, no último ano, não foi uma das melhores, sabe? Não foi muito boa e, tipo, matérias diferentes, como projeto de vida, educação financeira, essas matérias mais diferentes têm que ser aplicadas em tudo, sabe? Em todas as escolas e tudo mais, que querendo ou não, até para nós jovens, que é muito mais importante, que senão a nossa geração vai vivenciar várias dificuldades na vida, sabe? Depois da escola. Senão a gente vai ter que aprender tudo fora da escola, que pode até ser melhor. Mas seria um meio muito bom se alguém pessoalmente ensinasse pra gente. É aquela questão de pós-pandemia, né, o Gabi? Tipo, pós-pandemia ferrou com tudo. O jeito que você ensina. E também demonstra muito mais o cansaço dos professores perante isso, deles estarem tentando se adaptar
de novo um estilo de ensino Ah, que foi mas abandonado por 2 também anos. mas também foi por culpa da gente também, né. Tipo, todo mundo desinteressado até no último ano, por isso que no último ano deixaram a gente de lado, foi por causa disso, todo mundo no celular, ninguém interessado, todo mundo indo mal nas aulas, nas provas, e Cara, o no último ano, os caras faziam 4 aulas seguidas de treinamento para o Enem e ninguém ligava. E os próprios professores não ligavam pra matéria. Não, pior que é muito verdade isso que vocês falam. Tipo, sei lá, até no lembra do mano, teve uma vez, pô, esse foi um dos acho que foi o negócio que eu mais fiquei, eh, Chateado. não chateado, mas frustrado. Não sei se é a mesma coisa os dois as 2 palavras. Mas, tipo, era quando a professora de projeto de vida, que ela não veja esse podcast, ela falou assim: "Então, eu vou ensinar vocês a como fazer um Instagram profissional pra vocês fazer marketing das suas coisas". Mano, e conta no TikTok também, como fazer rede social em geral, até no Instagram, principalmente. Mano, eu que faço Eu duvido que música, o Luan, ele fiquei, abriu mano, os olhos, né, ele eu falou: abri os olhos, velho. Mano, e ela falou assim: "Coloque no grupo o Instagram de vocês". Eu coloquei o meu de música, mano. Ninguém seguiu. Eu coloquei no grupo mesmo. É, ninguém seguiu, mas a professora falou assim: "Na próxima aula a gente vai começar esse projeto". Moleque, eu saí da escola e ela não fez nada sobre isso. Nossa. Nossa, sabe o que é o pior? Ela prometeu isso pra gente também, eu acho, né, Gabi? Acho que ela falou algo parecido. Olha, o que eu sei que foi legal, que a gente fez, foi fazer, tipo, aquelas aulas da gente fazer no Canva, um link Ah, isso foi legal, isso pro foi legal. LinkedIn, sabe, pra fazer um link, um perfil pro LinkedIn, esse tipo de coisa. Teve muitas aulas legais do projeto de vida, tecnologia e informação, mas agora criar uma rede social pro Instagram, isso não aconteceu com a gente. Seria muito legal, se tivesse acontecido, seria muito foda. Depende muito sobre o interesse que a coordenação, né, a administração da escola tem. Porque no nosso caso, mano, o final do ensino médio, mano, foi o mais desinteressante. A gente deu muito motivo pra isso acontecer, a nossa sala, principalmente, deu motivo pra isso, mesmo de tantas conversas que a gente pediu pra melhorar e não sei o que, fazer uma coisa diferente, sempre era a mesma coisa, mano. A gente sempre a mesma coisa, sempre desinteressante, faltou muita coisa. Falaram, prometeram tudo que ia ser o nosso melhor terceiro ensino médio, que a gente não foi. A gente não foi uma boa influência para os outros ensino médio, porque a nossa sala faltava muito quando tinha passeio, não sei o que, ninguém ficava. Mano, ficava o itinerário informativo nas aulas da Regina. E a Regina lá, tadinha, esperando o pessoal pra dar aula e amanhã vai embora. Ficava só eu e o outro pessoal lá. Então, tipo, a gente deu motivo, mas a coordenação também vacilou com a gente também. Uma coisa que foi legal, que a gente foi no passeio no Parque Central em Santo André. Em Santo André com outra Mas é turma. aquela coisa, só foi Foi um legal. passeio durante o ano todo. Um passeio. Sim, Não mas é, teve outro passeio. é que os outros passeios só foram para empresas ou faculdades, não teve passeios para São Paulo. A professora de Química perguntou, lembra que o Cauã falou pra gente o que a professora de química perguntou para ele por que ele se mudou para nossa sala, porque a outra sala, a sala do A, tirava boas notas. Aí ela falou que a nossa sala do B ninguém tirava nota boa. Caramba, que humilhante. Não, mas rapidinho, só deixa eu falar sobre isso, é que assim, Gustavo, porque o pessoal ficou tão revoltado quando o professor de química comparou a nossa sala com a outra, que foram reclamar desse profissional na coordenação. E ela Não, e tá ficou. certo, eu concordo pra caramba, mano. Rapaziada, eu queria dizer pra vocês que, tipo assim,
Eu sei que muita gente pode pensar que esse episódio é grande e que a gente só tá conversando e não tá focando na pergunta. Mas, galera, vocês têm que parar e pensar, como eu já disse, eu acho que umas 2 vezes aqui em toda a saga do podcast. Primeiro, eu pergunto para os participantes que se eles querem participar ou não, sabe? E se eles não quiserem ou quiserem, é totalmente opção deles, tá ligado? Tipo, eu sei que algumas pessoas, tipo, falam: "Ah, mas vocês não focam na pergunta, eu tô falando de outra coisa", mas é isso que torna um podcast mais natural, tá ligado? Eu sempre tentei trazer a naturalidade do podcast, tipo, mais, tipo, focando em temas, assim, pra gente ter um assunto específico pra conversar, tá ligado? Porque, tipo, se a gente for querer conversar, tipo, sobre qualquer coisa, tá ligado? A gente faz um perguntas e respostas, onde a gente pergunta praticamente a gente responde qualquer coisa, tá ligado? Acaba fluindo a conversa e meio que, tipo assim, vocês se perguntam: "Vocês são assim quando não estão gravando e tal?" Sim, a gente é, a gente tenta ter uma conversa mais legal, uma conversa mais reflexiva, tá ligado? E isso não acontece, isso, tipo assim, não é que eu programei isso e isso foge um pouco, mas eu até gosto, tá ligado? Ok, vai ser difícil de editar? Vai, mas eu gosto de, ter essas conversas pra gente pensar lá no futuro como que a gente vai ter essas como era a nossa conversa antigamente, tá ligado? E é isso, é só isso que eu queria comentar mesmo, não tem muito o que querer te falar agora não. O que que você queria falar, Meto? Qual que era a última pergunta? Ó, rapidinho, só uma outra coisa, tipo, pro pessoal que tá ouvindo. Eu acho que o que a gente falou também aqui deve ter atiçado uma memória antiga da escola, sabe? Porque eu acho que a gente falando abertamente sobre algumas coisas, né? Principalmente a gente que, tipo, tenta não. Eu, principalmente, não tento falar muito sobre a minha vida pessoal. É interessante a gente saber um pouco como era da vida escolar, sabe? E não, a gente tem um respeito de não falar o nome, não falar o nome da escola, né? Mas eu acho que é algo que, tipo, para se refletir sobre o momento escolar, sabe? Seja a gente lá e como a escola atuava com os alunos, sabe? E precisa de tempo, eu acho que é um momento onde, tipo, é o mais natural, sabe? De uma pessoa lembrar dos tempos antigos e como que fomentou ela de uma certa forma, sabe? Essa última pergunta que eu queria te perguntar, o que eu queria te perguntar é: tem uma questão sobre a gente não gostar de algumas pessoas na escola? Porque eu não Não. duvido que esse é um momento que a gente quer falar. Quanta pessoa tem de insuportável na escola? Não, tipo, eu até ia fazer um tipo de pergunta sobre isso, agora que você parou pra pensar, só que eu estava com medo de o episódio estar muito grande e vocês quererem parar, tá ligado? Ah, mano, hoje por mim eu ficava até amanhã nisso aqui. Então vamos fazer as 2 últimas perguntas do podcast então, pra gente finalizar? A próxima pergunta que eu ia fazer é: qual era o tipo de aluno que você não gostava que tinha na sua sala? Funkeiros. Eu quero falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa que a gente devia ter feito antes de tudo. Ó, são 2, né, tipo, eu tenho que falar 2 tipos de pessoas. Eu falo: "Ó, essa primeira rodada, a gente fala uma pessoa". Aí todo mundo fala um tipo de pessoa e a próxima, a gente fala outro tipo de pessoa. A gente até agora não fez isso. É, mas é porque a gente meio que se embolou na conversa também, então eu não julgo. Cara, eu acho que vou deixar esse aqui por último, então eu vou fazer isso aqui. O cara que se achava o atleta da escola. Sim. Mano, mano, eu juro pra você, tipo, eu entendo o lance esportivo onde o cara, ele quer, tipo, pô, se dedicar pra caramba no futebol, ou no handball, ou no caramba 4, sabe? Tipo, eu entendo, sabe? Eu acho que, tipo, até a gente, quando a gente vai, por exemplo, vai na academia, o pessoal fala sobre como levantar peso, como que isso fez ele se sentir bem. Beleza. Só que a questão é, na escola, parece que os caras extrapolam e pensam que são os maiorais. Mano, Ó. eu sou o cara no time. Cara, sabe o que é engraçado? Na nossa sala, os caras participaram de campeonato e nenhuma vez os caras ganharam. Nenhuma vez. Só treinavam. Mano, vambora, vamos treinar futebol. Não, você tem que fazer esse movimento. Teve um momento onde o cara, ele tava com um cara, como um menino tava com um outro cara no banheiro. Ele Que tava fazendo isso? sinal. Que isso? Exato, eu tava vendo isso aqui. O cara tava fazendo um negócio com
A genitália dele falou: é assim que você tem que fazer, mano. No momento onde o cara vai pra cima, tipo, tem que fazer assim, cara. Aí eu fiquei, caramba, mano, os caras tão quase pegando aqui no banheiro. Pior que uma Todo mundo vez. sem camisa, assim. Então, como é que foi o jogo hoje? Eu fiquei tipo, caramba, mano, olha esse nível. Mano, e no ensino médio a galera também era muito. No meu ensino médio, o pessoal era muito rígido em questão de futebol, tá ligado? Tinha até vezes que a sala ameaçava a nossa, tá ligado? Porque, nossa, vocês estão jogando nossa camisa no lixo e tal, pra zoar a gente, falando que vocês vão ganhar, mas a gente vai te destruir, tá ligado? Os caras. E esse tipo de pessoa, mano, acho que demonstra um pouco do ego, sabe? Tipo, o cara se acha muito bom no que faz. Mas sabe o que é interessante? O pessoal que jogava ou o cara queria ser empreendedor, ou o cara queria ser do TI. Porque o cara se achava o maioral numa coisa que ele não queria ser, sabe? Que era, sei lá, jogador de futebol. Muito, muito disso. Aí eu tenho que perder o meu tempo de. É, o meu tempo de paciência, meu tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa pra ver gente jogando bola, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Jesus É, amado. legal torcer pra nossa sala, mas sei lá. Ah, eu não curtia muito participar desse negócio, não. Perdia tempo. Também não. Todo dia de campeonato que tinha com esses caras, eu faltava, mano. Metia um dane-se assim. Tá Não, mas Vai, certo. deixa. Eu vai, também vai, fazia. vamos jogar. Eu fiz a mesma coisa também. Pessoa que vai bem na prova e fala: "Nossa, eu fui mal". Nossa, bicho, eu tirava um 6, eu chorava de felicidade, cara. A pessoa tirava um 6, falava: "Nossa". Não, a pessoa tirava um 8 e falava: "Nossa, mano, eu fui horrível", tá ligado? Meu pai vai me matar. Casos, eu tenho 2 casos, tipo, disso que, tipo, mano, me marcaram. Um deles é, tipo, é uma curiosidade dessa que você falou, e o outro me machucou. O primeiro teve uma menina extremamente inteligente na sala, que ela tirou 9. E ela ficou muito triste, e ela achava que ela ia, porra, os pais delas ia ficar decepcionada com ela por ter tirado 9. Ah, eu não queria tirar no 9 e tal. E eu até tentei, tipo, falar pra menina, ela falou: "Cala a boca". Não, eu tô Louco. triste. É a mesma vibe Acabou. daquele filme. Eu não sinto desenhar as pernas, mas nunca senti, eu não pedi sua opinião. Mas, ó, esse aqui vai ser o mais triste, tá? Teve uma menina na minha sala que ela é, tipo, top espertonas. Eu ela tirou 8, eu tinha tirado 9,5, quase 10, numa numa matéria de ciências. Era da época antes de entrar o professor, aquele professor que não gostava de mim. Uhum. Mano, você vê como que é gente da escola, né? O que vocês acham que aconteceu? Eu já quero Ela mandar essa pergunta. ela te deu uma voadora. E eu dei de volta. Não tô zoando, não. Melhor que ele falou que ele deu de volta, ele não especificou o quê, tá ligado? Aí pode tirar de contexto, vai ficar estranho. Cara, eu juro. Mano, eu juro. O que o pessoal da classe fez foi uma vergonha. O pessoal começou a falar que, tipo, caraca, ele tirou mais do que tal pessoa e tal. E começou a desprezar a menina que tirou mais nota. Uma nota boa. E a menina começou a chorar. E aí, do nada, veio uma menina até mesmo falou: Você foi culpado da minha amiga chorar por ter tirado 9. Você foi culpado. Tá bom. Eu tenho culpa de, durante a prova, ela errar uma questão. Sim. Eu acho que é o seguinte, ó, eu vou ser bem sincero aqui, eu vou abrir aqui meu coração. Legal que eu tô falando isso no momento onde uma outra pessoa fazer uma pergunta, né? Peço perdão, tá? Peço perdão. Eu vou deixar o Gustavo falar. Mas é uma coisa que, tipo, nunca fui. Eu era um zoado da escola, fui. E são nesses momentos que eu não entendo o pessoal, sabe? Porque eu acho que já demonstra muito, né, o começo da escola, que o comportamento, tipo de comportamento de pessoas. No começo eu era o cara isolado, e no final eu fui o cara isolado. Pelo menos eu tive você, tava lá do meu lado, Gabi. Deu até o fim. E o Luan também. Ah, mas as pessoas, olha, eu não gostava das pessoas do fundo da sala, sabe? São as pessoas que eu mais odiava. As pessoas do fundão, Nossa, isso é que não verdade. calavam a boca. Tinha uma época que eu era do fundão, mas eu era o fundão bonzinho. Eu não fazia nada.
Mas a maioria era menina lá no. Isso que é pior. Porque não ficavam quietas. Ah, mano, era o pessoal que eu odiava era os que ficava falando alto, tá ligado? Mano, tinha uma na minha sala, um grupo, né? Cara, é sério, os caras ficava falando alto um monte de coisa que eu não queria ouvir, tá ligado? Era tipo os caras falando, nossa, mano, ontem fiquei bêbado. Ontem peguei 27.000 minas. E a caixa de ovo intacta no porta-malas. Ah, cara, quase que eu entro na conversa pra entender melhor, né? Porque, pô, Quase que eu tava entro falando na conversa baixo pra lá, dar um mano. soco na cara de cada um. Ah, o cara arrogante. Pessoa arrogante. Dá um exemplo, porque é muito geral. É, o cara que se acha o mais inteligente, digamos assim. Ah, esse pra mim Porque esse pra mim é o mais da de todo mundo da sala, tá ligado? mas me incomoda por um simples motivo. O cara é tão inteligente que, Jogava na cara dos outros. pô, teve uma da minha sala que, primeiro, ela era muito crítica, tipo, ela era muito mesquinha, Tipo tu. né. E ela falava o tempo todo na aula, tipo, política e tal, tipo, de um certo ponto até que é inspirador, mas de um outro, ela se achava muito, muito. E ela se achava muito que ela era corajosa de humilhar a gente na aula, e teve uma vez onde eu estava de boa indo numa rua, aí eu fui cumprimentar ela, o namorado dela, pô, ela me humilhou em praça pública, mano. Ô louco, bicho, mas aí é pra tirar pra bosta também, hein, orra. Fala, Ô, eu queria falar um tipo de pessoa, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, mas não é o outro tipo de pessoa que eu tinha pensado, mas eu posso falar se vocês quiserem. O outro tipo de pessoa que pra mim é irritante é aquela pessoa que repete o que o professor disse só pra falar que a sala estava quieta. Um exemplo, o cara fala assim: "Ah, então é assim que se faz um átomo". Aí ela: "Ah, então fazendo isso faz um átomo", sendo que ele acabou de dizer isso, tá ligado? Ô, bicha, parou a aula pra poder fazer esse tipo de pergunta, cara. Bagulho tenebroso, velho. Ah, depende, vai que o cara não tenha entendido, sabe. Mas Não, se o mas cara não entendeu, só tá alguém tá tendo ataque de asma aí. Quem ó, acha que Gabriel, me lembrou, no começo da escola que molda você pro pro ano todo, né, durante todo o seu trajetória da escola. Hum, quando eu entrei no colégio, né, que a gente ficou, pô, eu, no começo, não tinha muitos amigos, ninguém gostava muito de mim, já falava mal de mim, final das contas foi isso. Eu acho que é por conta que as pessoas não costumam ter mente aberta e não conseguem compreender as outras pessoas, sabe? Então, eu acho que as pessoas não conseguem compreender do porquê a gente ainda é amigo, do porquê na cabeça das pessoas se perguntam por que eu ainda falo com você. Eu acho que todos esses anos passou, tipo, todas as pessoas que entraram e saíram naquela escola e as que ficavam se perguntando por que a gente continuou sendo amigo depois de tantas coisas que aconteceram e as pessoas ficam remoendo o passado e não seguem em frente. Sinceramente, essas pessoas são muito intrometidas pra ficar se importando com a vida dos outros. Mano, o cara é amigo do cara porque ele é amigo, tá ligado? E aí que tá, o outro tipo de pessoa que é é um inferno, o fofoqueiro que inventa história. Você Putz, sim. não pode ser amigo de uma pessoa. Você não pode ser amigo de uma pessoa. O cara vai falar pra sala toda que ele pode estar namorando com alguém. Tipo a Ou você é Choquei. gay. É tipo o É, Choquei. Exato. então, tipo, O menino da Choquei. infelizmente a nossa sala, a nossa turma, as mesmas pessoas, pessoas novas, eram imaturas. E porque não tinham a mente aberta, não nos compreendia, não me compreendia do porquê eu falo com o Matthew, com vocês e tal. Teve outro pessoal que não gostava de vocês.
e o pessoal não me compreendia porque eu falava, porque eu ainda estou falando com vocês e tal, tudo mais. E eu tive que me afastar desse pessoal porque falaram mal de vocês. Enfim, eu cometi erros, mas o pior de tudo foi ter me relacionado com aquele pessoal lá, o outro grupo, em 2021. Foi até legal em 2021, no ensino médio, eu ter conhecido pessoas novas. Mas ao longo dos anos você vai conhecendo mais as pessoas e você vai descobrindo que as máscaras estão caindo e as pessoas estão se revelando. Aí eu não podia, aí eu não podia mais ficar com aquele pessoal lá porque falavam de vocês o tempo todo e não paravam, mas só por causa do seu passado, do passado de vocês, não de agora. E isso aconteceu com o método direto, porque as pessoas não tinham maturidade. E não me compreendia porque eu ainda falava com ele, e eu ainda falo com ele até hoje. E, enfim, nós não estamos mais na escola, cada um seguiu o seu caminho, mas eu acho que ainda existe uma certa imaturidade. Teve um momento onde eu fiquei extremamente bravo com o pessoal falando mal do Gustavo. O que que tem pra falar mal de mim, mano? Só minha aparência mesmo. A última pergunta pra Espera aí, o finalizar. Luan não falou. O Luan não falou. O Luan não falou. Ah, é. Fala aí, Luan, um tipo de pessoa que você não gosta. Acho que as pessoas que ficam excluindo mesmo as outras, mano. Porque quando eu cheguei na minha sala nova, no primeiro ano e no segundo, mano, ninguém falava comigo, velho. Era muito ruim. Era muito ruim. E, tipo, eu tentava às vezes, tipo, quando tinha oportunidade, que era raro, porque eu sou tímido, eu tentava, tipo, conversar com a pessoa e no fim não dava em nada, tá ligado? Só continuava sendo excluído. Tanto que teve, mano, teve um trabalho, nunca vou esquecer disso. Teve um trabalho, foi o primeiro trabalho, acho que um dos primeiros trabalhos do primeiro ano, assim, do médio, no caso. Cara, o professor pediu assim, façam, era dupla? Acho que era dupla. Façam duplas ou trios, um bagulho assim. Eu fui o único que ficou sem dupla Ah, e eu sem sei trio. como é. Isso acontecia direto no meu sexto ano. E, tipo assim, o profe cara, foi tão pai a situação que o professor falou assim: "Ó, você nem precisa apresentar, mano, só me entrega o trabalho". Nossa, que. Mano, pra você chegar nesse ponto, velho. E desculpa, porque é meio. É uma coisa comum, Uma sabe? merda, tá Tipo, ligado? é muito merda, mano. Mano, teve- não, eu não sei o que aconteceu, mano. Tem uma coisa parecida. Não, não é parecida. Mas, tipo, acho que foi no Fundamental. Que era a seguinte coisa. Gente, todo mundo. Ó, é dupla, tá? É dupla. É prova em dupla. Não, prova em dupla não. É atividade em dupla. Contudo, não pode tal pessoa. Ué. Ué, então não é dupla, né? Caramba. Isso acontecia muito comigo e com o Gabriel. A gente não podia fazer dupla, enquanto o resto podia fazer dupla. Oxe, mas. Ué, Oxi, ué, mas. Não, isso aí. Eu vou denunciar essa escola. Vou denunciar essa escola. Ah, tipo, o pior que isso aconteceu mesmo. Eu não sei, eu também não entendi porque, eu não sei se a gente apresentou um trabalho mal feito, ou sei lá, não sei aí. Mas isso aconteceu com a gente. Eu não sei porquê, mas infelizmente a gente foi um alvo muito, tipo, tacaram muito na gente, sabe? Todos esses anos, infelizmente, ninguém amadureceu, ninguém cresce, aí fica assim, sabe? E fica falando pros outros, aí vira uma fofoca, aí todo mundo está contra você, ninguém gosta de você, porque ninguém te conhece direito, porque não te deram uma oportunidade para esse pessoal te conhecerem e tudo mais. Só enxergam você de um lado, só dessa versão, é isso. Infelizmente a vida é assim. Sempre vão te enxergar de qualquer forma, qualquer pessoa, não importa onde a sua versão vai ou qual personalidade, as pessoas vão te enxergar naquilo. Se vão te enxergar como uma pessoa, se as pessoas vão te enxergar como uma pessoa palhaça, engraçada, vão te enxergar só nisso.
e vão esquecer que você também tem seu lado sério e tudo mais. Não vão te levar a sério. Vão falar que você é uma pessoa séria, que não sorri, não é extrovertida, não sorri muito, sempre com a cara fechada. Não, às vezes pode ser até o seu jeito, mas infelizmente tudo é motivo de fofoca e não sei o que, e a pessoa que nem vai te conhecer, nem te conhece, vai acreditar e tudo mais. Tem uma frase do Bob Marley que diz o seguinte: o que adianta você me conhecer se você escutou sobre mim na boca de outra pessoa, uma coisa assim. Então, tipo, esse tipo de pessoas têm bocas sujas, porque falam de você, vão falar de você de qualquer coisa, por bem e por mal, e as outras pessoas não vão querer te conhecer. Então, tipo, qualquer coisa pode acabar com sua imagem, com sua identidade, por uma simples fofoca. Isso é verdade. Última pergunta então, rapaziada. A última pergunta pra gente fechar o podcast de hoje. Qual é a sua matéria favorita? Sim, essa é a última pergunta do podcast. Ah, eu acho que física. Física é minha favorita. Química era minha favorita no ensino médio. Meu era filosofia. Eu gostava muito de sociologia. Rapaziada, essas foram as perguntas e, obviamente, antes da gente finalizar o episódio, recomendações com o tema escola, obviamente, porque estamos no tema escola. Quero começar, eu quero recomendar Escola do Rock, um filme do Jack Black muito antigo, é um dos filmes favoritos meus. Escola do Rock. Eu tenho um filme que é muito bom, filme de 2005, filme maravilhoso, se chama Coach Carter, Treino para a Vida. Eu acho que o Meto conhece esse filme, é do Samuel L. Jackson. Conheço. De música, eu quero que vocês ouçam o seguinte artista. Poor Man's Poison. O Gustavo vai escrever na tela, não sei o que ele vai fazer. Essa é a recomendação bônus, tá? Essa é a recomendação bônus. Porque eu sou músico, eu tenho que recomendar coisas de música. Esse é o meu trabalho. Tem um jogo que ele usa o tema escola meio que de background, que é bully. Não, tô... esse- Yandere. Yandere Simulator. Não, é Doki Doki. Doki Doki. Eu recomendo Doki Doki. Ah, vai acabar merda. Nossa, eu me arrependi de chamar o Lu agora, brincadeira. E a Space for the Unbound. Se você não tiver problemas com chorar, jogue. Nossa, por que que o Gustavo ficou tão revoltado? Não, eu fiquei revoltado que ele recomendou Doki Doki. Que preconceito com Doki Doki, Metro. Eu mesmo. Minha recomendação é uma animação da Pixar que toda vez que eu tenho a oportunidade ou a vontade, eu revo. Mano, Universidade Monstros. Por que você riu? Por que que você riu? Por Não, que que porque você foi riu? inesperado. Eu gostei que foi inesperado essa recomendação. Gostei. Eu amo nessa animação, cara. Eu adoro, vale muito a pena. Vale muito a pena. Enfim, como o Cauã não tá aqui pra falar a recomendação dele, eu vou recomendar por ele, Extraordinário. Então, rapaziada, muito obrado por terem assistido esse episódio até aqui. Quero agradecer demais a participação do Cauã, que tava aqui, né? Eu já agradeci, mas tô agradecendo de novo. A do Luan, que esteve aqui com a gente, Meta também e Gabriel por ter participado desse a maior gravação que a gente teve no Em Volta da Fogueira de todos os tempos. Não faltei a escola, respeitem os professores, respeitem os pais. Um grande beijo, bebam água e vejo vocês no próximo episódio ou vídeo, dependendo de onde você estiver assistindo esse episódio. E é isso aí. Obrigado por terem assistido. Tchau, rapaziada. Falou. Tchau, tchau. Adeus. Falou. Tchau. Tchau. Luan tá aí? Então, o Lua tá bem quieto, né? Meu Luan? microfone tava desligado o tempo inteiro. Nossa, vai tomar no